Eu vou tirar um anjinho para a gente elevar as nossas vibrações, que hoje o assunto é bem legal, vou fazer suspense, e hoje a Cibele não pode também acompanhar. Então vamos lá. Essa daqui é o anjo para nós hoje, com essa instabilidade de internet. O anjo da flexibilidade. É preciso estar centrado na própria alma e receber a inspiração que nos ajuda a não enrijecer ou cristalizar em relação aos nossos pensamentos, conceitos, padrões de hábitos ou condicionamentos. Se somos capazes de seguir com flexibilidade o fluxo da energia nos assuntos da nossa vida, criamos uma abertura para o espírito que vem em nossa ajuda e torna leve o nosso fardo. Estou pronta para as surpresas da vida. Então, acho que não precisa, né? Dispensa comentários. Hoje estamos tendo que ser bem flexíveis, né? Para lidar com os imprevistos do dia. E o assunto que eu preparei para trazer para vocês, que a Lucy, né? A Lucy pediu para falar sobre o poder, né, do nosso pensamento e o poder da nossa palavra. E para falar sobre o poder do nosso pensamento e o poder da palavra, eu preciso falar sobre frequência energética. Então funciona assim, tudo no universo tem algumas regras, né? Que quer a gente queira ou não, elas são regras e elas funcionam. E tudo gira em torno de frequência. Quer a gente enxergue, quer a gente perceba, quer não. E aí o que acontece? Eu acho que a maioria das pessoas, acho que todos vocês já ouviram falar que a consciência é como se fosse um iceberg, né? É daqui para baixo, tá dentro da água, né? Porque o iceberg ele tem uma parte que ele fica lá no fundo, tão grande ou maior do que a parte que está para fora da água. Então aqui é o nível do mar. Então tem tudo isso aqui do iceberg para baixo, esse pedaço para cima, mas que a gente tem consciência, né? Que a gente acessa, é só essa pontinha do iceberg. Tudo isso aqui é a consciência, só que a gente só acessa esse pedacinho aqui de cima. E aí o que eu queria falar para vocês é que assim, a gente ganhou do universo, quando a gente encarnou, uma Ferrari. Uma Ferrari zero, último modelo, uma Ferrari toda equipada, computadorizada. Se você fala assim, quero ir para tal lugar, ela já vai lá, já bota no GPS, já vê o melhor caminho, a melhor estrada, vai rapidinho. Então nós ganhamos essa Ferrari, a gente trouxe essa Ferrari. Só que a gente não sabe usar essa Ferrari. E a gente usa ela como se fosse um Fusquinha 66. Né? Então nós temos uma Ferrari, que é a nossa mente, e a gente usa ela como se fosse um Fusquinha 66. Então, a gente tem um super potencial para fazer um monte de coisas, mas a gente não sabe mexer. A gente não conhece, a gente não conhece o potencial da nossa mente e acaba desperdiçando. Então, a nossa mente, através da nossa mente, através do nosso pensamento, conectado com a frequência, com a energia do nosso coração, porque é super poderosa, nós somos seres criadores e podemos criar tudo que nós quisermos. Só que a gente não tem consciência disso e a gente acaba criando tragédia, coisas ruins, a gente acaba atraindo para nós exatamente as coisas que a gente não quer. Então, como é que funciona? Funciona assim, a hora que a gente começa a ter consciência, né?
Primeiro a gente precisa trazer para a consciência as coisas que a gente fala, né? Prestar atenção nas coisas que a gente fala, porque a gente costuma falar sem prestar atenção. Então, às vezes, a gente está praguejando o tempo inteiro e está trazendo praga para a nossa vida. Eu vou falar sobre cocriações, sim, Cibele. Obrigada. Então, a gente tem o poder de criação, né? Nós temos esse poder de criação e ele está totalmente vinculado à frequência que nós estamos e as palavras que nós dizemos e os pensamentos, né? E os pensamentos que a gente vai emanando. Quando a gente pensa, a gente já está criando. Todo mundo, enquanto pensa, já está criando. Então, se eu fico pensando que eu tenho medo de ladrão, que, meu Deus, se eu sair na rua é perigoso, eu tenho um imã que atrai aquilo para minha vida. Então funciona assim, ó, funciona como frequência de rádio, né? A gente não enxerga as ondas dos rádios. Então, se eu sintonizar, aonde eu sintonizar, eu vou buscar aquela frequência e vou me conectar com ela. Então, se eu quero ouvir rock, eu tenho que sintonizar numa rádio de rock. E aí eu vou ouvir rock. Se eu quero ouvir samba, eu tenho que sintonizar numa rádio de samba. Aí eu vou ouvir samba. Como é que a gente faz essas sintonias? Através do nosso pensamento. Quer ver? Quer ver como que isso funciona? Quando você resolve comprar um carro. Aí você resolve comprar um carro, sei lá, te falam de um carro tal. Eu não entendo nada de carro, né? Mas te falam de um carro X. E aí você começa a prestar atenção naquele carro, porque você vai ler sobre ele, você vai ver como é que ele é, você vai ver se ele corresponde às coisas que você quer. E de repente você está na rua, você só vê aquele carro X. E aí você resolve que você vai comprar aquele carro X vermelho. E aí todo lugar que você olha tem aquele carro X vermelho. Né? É coincidência? Não, não é. Você está nessa sintonia e você presta atenção nisso, né? Então toda hora você vê aquele carro. Ou então, quer ver outra coisa? Às vezes você pensa muito numa pessoa e de repente ela te liga. Então todo mundo já teve experiências nesse sentido. Ah, mas isso, Vera, é coincidência. Não, não é. Não existe coincidência. Existe sincronicidade. Existe lei da atração. E existe quando você está vibrando, você atrai aquilo para você. Quando você quer comprar, sei lá, você quer, que nem eu, por exemplo, eu estava procurando alguém para fazer o meu site. E aí, de repente, apareceu um aluno que faz site, que fez e que me mandou um site para mim exatamente do jeito que eu queria. É coincidência? Não. Por quê? Porque eu presto atenção nas coisas que eu penso e nas coisas que eu falo. Então, só que a gente não está acostumado a fazer isso. Então, o que a gente vai ter que começar a fazer? Primeiro, prestar atenção nas coisas que a gente fala. Então, aquela pessoa que fala assim, na minha vida dá tudo errado, eu não consigo, para mim não dá, para você é fácil, mas para mim não dá. Então, essa pessoa, ela tem um mantra, né? Esse mantra dela é uma frase que ela repete o tempo inteiro e que ela traz para a vida dela. E esse mantra desta pessoa é: eu não consigo, eu não mereço, as coisas são difíceis. Esse é o mantra dessa pessoa. Então, o universo entende que é isso que ela quer. Então, as coisas na vida dela realmente vão ser mais difíceis. Então, preste atenção. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou bruta. Ou eu sou grossa. Ou eu sou briguenta. Né? Então, você está afirmando que você é isso tudo, que no meu ponto de vista não são coisas boas.
E você quer continuar aí, nesse lugar, né? Porque você está repetindo, você está trazendo esse mantra para você. Então, preste atenção nas coisas que você fala, né? Em vez de falar, tal coisa é difícil, você fala, tal coisa é desafiadora, né? É um desafio, é um grande desafio. E se é um grande desafio, a gente tá aí para a gente superar, não é? Tá aí para a gente enfrentar e superar. Quando as pessoas falam assim, eu falo assim, fulano, vem assistir a minha live no domingo, no sábado, né? Vem assistir minha live no Instagram no sábado. Aí a pessoa fala assim para mim, Vera, eu vou tentar, né? Se a pessoa falar para mim qualquer coisa, ela falar para mim, eu falo assim, vem fazer um curso de reiki, eu vou tentar. Eu sei que essa pessoa não vem. Talvez ela não saiba, né? Ela não tem consciência do que ela fala, pois senão ela falaria de uma forma diferente, né? Então, toda vez que você fala para alguém que tem consciência e que entende nas sublinhas, mesmo que você não saiba, eu vou tentar, essa pessoa, se ela tem consciência, ela já sabe que você não vai fazer, não vai contar com a sua presença. Porque toda vez que a gente fala que vai tentar, a gente nem sai do lugar. Então, se você quer, você fala, eu vou. Eu vou fazer o possível, o impossível para estar lá. Quando você fala, eu vou tentar, você não faz. Então, comece a prestar atenção nas coisas que você fala e como você fala. E nas coisas que você atrai para a sua vida. Então, nós somos co-criadores. Nós temos o poder da criação nas nossas mãos. Mas a gente tem uma Ferrari e a gente está usando um Fusquinha para criar. Então, comece a usar a sua Ferrari. Comece a prestar atenção no potencial da sua mente, no potencial das suas palavras, no potencial do seu pensamento e use tudo isso ao seu favor. Então, isso é neurolinguística, né? Nos cursos eu tenho um aparelhinho lá que o Hamilton fez que mostra exatamente as frequências. Quando a gente está vibrando numa frequência alta, a gente se conecta com todo mundo que está naquela frequência alta. Por outro lado, quando eu estou vibrando numa frequência baixa, eu me conecto com todo mundo daquela frequência baixa e crio aquilo. Então, se a gente quer curar o planeta, né? E eu quero, espero que vocês também, a gente tem que ter uma vibração alta. Quando a maioria das pessoas estiverem nessa vibração alta, a vibração do planeta muda. Se todo mundo vibrar no medo, a vibração abaixa, né? Se a maioria vibrar no medo, a vibração abaixa. Por isso que é muito importante a vibração de cada um de nós. E onde é que a gente está colocando o nosso pensamento e quais são as palavras que a gente está jogando para o universo. Então, nós temos que fazer isso de uma forma mais consciente. Se eu falar assim, arrumar emprego é difícil, não dá para arrumar emprego, tem um monte de gente desempregado. Então, tem um monte de gente desempregado, não dá para arrumar emprego na visão de quem? Na visão de quem está falando, né? Porque eu que estou aqui do outro lado, eu estou vendo que tem um monte de gente contratando gente nova. Mas aí está contratando quem? Está contratando quem está se saindo bem. Por exemplo, numa empresa aí que tem, 250 funcionários trabalhando dentro da empresa. Veio o coronavírus e essa empresa teve que mudar, teve que investir, informatizar para poder sobreviver agora na crise e mandar os seus funcionários trabalharem de casa. Aí, todo mundo está se adaptando, inclusive a empresa. E aí, tem aqueles funcionários que têm uma internet ruim. E aí, eles estão esperando a quarentena acabar, não investiram em uma internet melhor. Eu investi aqui, tá, gente? Isso é o melhor que eu consigo por enquanto.
mas não investiu numa internet melhor. E aí, não rendeu o que a empresa queria. O que que eles vão fazer? Vão mandar embora. Então, daqueles 250, uma parte eles mandaram embora, que foi aquela parte que não se adaptou. Porque já faz 3 meses, qualquer empresa falha se ficar 3 meses sem trabalhar. Daí, manda embora, o que que eles vão fazer? Vão contratar gente nova. Vão contratar quem? Quem está correndo atrás. Quem está conseguindo trabalhar pela internet, quem está fazendo uma coisa diferente. Ah, agora acabou a quarentena. Vai voltar os 250 para lá? Não. Porque essa empresa já percebeu que ela não precisa pagar um lugar tão grande, pagar tantas mesas, tantos computadores, o transporte de todos esses funcionários. Então, o gasto dela agora na quarentena está muito menor. E a rentabilidade dela está igual. Então, tudo isso para falar para vocês que às vezes a gente fala as coisas sem pensar, toma aquilo como verdade e não é verdade. Então, tem emprego sim. O que a gente tem que fazer é se reinventar, temos que criar. Temos que criar. Ah, a Cibele está falando para falar da cartinha do Hamilton. Então, olha, em vez de eu falar da cartinha do Hamilton, Cibele, eu vou fazer uma coisa melhor do que isso. O Hamilton me mandou hoje a palestra sobre prosperidade, que tem bem explicadinho todas essas coisas que eu estou explicando para vocês aqui agora, de uma outra forma, né, na linguagem do Hamilton. Então, eu vou mandar para a Cibele hoje essa palestra de prosperidade que foi dada um pouquinho antes de começar a pandemia, lá na Casa Ubuntu. E nós vamos disponibilizar a palestra inteirinha no meu canal do YouTube. Então, entrem lá para saber como é que vocês criam, como é que vocês podem criar coisas boas para vocês conscientemente. É fácil? Eu não estou falando para vocês que é fácil. Eu estou falando para vocês que é possível e que é um treino. Você prestar atenção no que você fala e prestar atenção em como você fala e prestar atenção no que você pensa, porque a gente atrai o tempo inteiro. E a hora que você percebe o poder disso, você tem assim, antes de começar a live, eu tirei uma cartinha dos arcanjos para mim. E nessa cartinha dizia: pegue o seu poder de volta. É exatamente isso que eu estou querendo ensinar para vocês. A pegarem o poder de vocês na mão de vocês e trazerem para vocês de novo. Então, é muito importante o que a gente pensa, porque o que a gente está pensando, a gente está criando. Então, é um dínamo criador o nosso pensamento. E aí, quando esse dínamo criador se junta com o nosso sentimento, aí isso é mais poderoso ainda. Então, primeiro eu preciso pensar, mas eu preciso acreditar e sentir. Quando eu penso coisas boas para mim e eu sinto isso no meu coração como verdade, eu crio aquilo desce, aquilo tomba e aquilo vira físico, né? Ele se materializa. Agora precisa disso. Então, tenho na palestra sobre prosperidade que a Cibele vai postar lá no meu canal do YouTube, vai estar junto, a Hamilton vai explicar a folha da prosperidade. E aí eu vou colocar também essa palestra vou pedir para o Cassiano colocar no site do Hamilton, essa palestra da prosperidade, e a folha da prosperidade acho que já está lá no site. Então, se você assistir a palestra, daí o site do Hamilton é hamiltonjadon.com. Você vai lá, clica lá na folha da prosperidade, é um PDF, abre e faz tudo direitinho que nem está lá. Para que serve a folha da prosperidade? Para ensinar a gente a começar a pensar direito. Então, ali fala para você escrever tudo o que você quer. Aí, se eu perguntar aqui para vocês agora, olha, me fale 3 coisas que vocês querem para sua vida. Eu duvido que alguém me responda prontamente quais são essas 3 coisas. Se só tem esses 3 desejos.
a gente não sabe o que a gente quer. E a gente não sabe pedir, o que é pior, né? A gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente quer. Se eu falar para vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, a gente não sabe o quanto a gente pode pedir, a gente não tem alcance do nosso poder. Funciona mais ou menos assim. Imagina um nenezinho, né? Um nenê que começou a engatinhar e a mãe é super preocupada e só deixa ele dentro ali do apartamento, né? Não leva ele para o parque, não leva ele lá embaixo para andar no prédio, né? Só deixa ele ali no apartamento. Para essa criança, a única coisa que ela conhece é o apartamento. Se você falar para ela, olha, para onde você quer ir? Você pode ir para onde você quiser. O máximo que ela vai querer ir é até a sala, até o quarto, até o banheiro, até o quarto da mãe, porque é o que ela conhece. Mas eu estou falando para ela, olha, você pode ir para onde você quiser. E essa criança poderia querer ir para o Japão, poderia querer ir para a Irlanda, poderia querer ir para a Lua, mas ela não tem nem ideia que essas coisas existem. Então, essa criança somos nós, querendo brincar de criadores, né? A gente não sabe o quanto a gente pode criar e até onde a gente consegue ir. Então, eu acho que a gente é uma forma da gente pensar. Não, eu quero, né, eu quero sair daqui e quero ir para uma outra casa, né? Mas não limita. O que que você quer na casa? Você vai falando tudo que você quer, né? Eu quero que nessa casa tenha isso, tenha aquilo outro, seja fácil, tenha vista, tenha aquilo outro. Assim, solta, não se mire numa coisa que você conhece, numa casa que você conheça para criar o que você vai querer para você. Coloque ali nesse papel as coisas que você quer, tudo junto, sabe? Assim, todas as casas que você já foi, aí naquela ali tem aquela coisa legal, naquela tem aquilo. Gente, mas essa casa não existe. Existe sim, você vai criar ela. E se você assim, e talvez ela já esteja pronta, você nem precise criar, você só precisa achar. Então, é sem limite, né? A nossa mente não é um poder criador sem limites. E a nossa palavra também tem muito poder. Tem poder criador e poder destruidor. Então, se eu tenho uma criança perto de mim e eu fico falando para ela, você é burro, você não consegue, você é limitado, que difícil isso, olha, aquilo lá é complicado. Eu estou colocando essas crenças minhas, são crenças minhas, negativas, em cima dessa criança. Então, tem um filme, uma dica de filme maravilhoso para vocês verem. Chama-se Mãos Talentosas. É uma história verídica de um médico negro. Uma sumidade, foi o primeiro médico que fez uma separação de irmãos gêmeos siameses. Uma cirurgia que até então todo mundo dizia que era impossível. E esse médico, quando ele era criança, todo mundo falava que ele era burro. Que ele era burro, que ele não conseguia. E ele foi acreditando nisso. Até que um dia... Então assistam, prestando atenção nas entrelinhas desse filme. Prestem muita atenção na mãe desse médico, porque ele é o que ele é hoje graças a essa mãe dele. Que olhava para ele e falava assim, você pode tudo. Você pode qualquer coisa que você queira, até o que você nem imagina. Mas você tem que acreditar nisso. Então, afeta sim, Cibele, afeta a criança e afeta para o resto da vida. Você cresce acreditando que você é incapaz. E aí as pessoas às vezes não conhecem o seu próprio potencial. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nas coisas que a gente fala. Primeiro é o primeiro passo, porque a gente nem presta atenção nas coisas que a gente fala, não presta atenção nos mantras que a gente carrega. Então, prestar atenção nas coisas que a gente fala, nos mantras que a gente carrega. E aí, a hora que você começa a prestar atenção nas coisas que você está falando, você passa a prestar atenção também nos seus pensamentos.
porque eles também são super poderosos. E aí você começa a dominar também os seus pensamentos. A hora que você começa a perceber que você está indo para uma linha errada, você, opa, vamos voltar aqui, deixa eu pôr uma música mais agradável, deixa eu... Vou mexer no meu radinho, né? Lembra que eu comecei falando do radinho? A gente começa a mexer no nosso radinho e começa a colocar em outras sintonias, em sintonias que elevem a nossa alma, em sintonias que mostrem o nosso poder, que tragam de volta esse poder que é nosso. E que a gente não está dominando, né? Então, quando eu falo assim, olha, nós temos uma Ferrari, último modelo, computadorizada, tudo que você puder imaginar. Você fala, abre a porta, ela abre sozinha, você vira à direita, ela vai. Não, e a gente tá num Fusquinha meia, daqueles bem antigos, que nem retrovisor tinha dos dois lados, dirigindo a bel prazer. Tudo bem, ótimo, pelo menos a gente tá usando o Fusquinha, né? Pior se não estivesse usando nada. Mas a gente pode usar a nossa Ferrari. Como? Dando bons programas para ela. Então, por exemplo, o GPS. Se eu pegar a Ferrari e puser no GPS lá do Fusquinha, ele vai enfiar minha Ferrari em umas ruínas estreitas, que não dá nem para correr, que não dá nem para usar o potencial dela. Agora, se eu atualizar o GPS, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Nós estamos atualizando o GPS do nosso cérebro, né? Eu atualizo isso e aí eu vou com a minha Ferrari e vou pegar os caminhos, os melhores caminhos mais largos para ir mais rápido, para curtir mais a viagem, para conhecer mais lugares, para expandir os meus conhecimentos. Então essa live de hoje, o que eu queria passar para vocês era exatamente isso, para vocês prestarem atenção às coisas que vocês pensam, prestarem atenção nas coisas que vocês falam, prestar atenção nos seus sentimentos também, porque esse dínamo criador é a força do nosso pensamento com a força do nosso sentimento. Então, muitas vezes a gente acredita em coisas que não são reais e a gente cria e aí a gente torna essas coisas reais na nossa vida. Olha o tamanho do poder criador que nós temos, né? Nós criamos doença na nossa vida ou nós criamos saúde. Nós criamos coisas boas ou criamos coisas ruins. Então, peguem o poder de vocês de volta, né? Prestem atenção nessas coisas, assistam lá a palestra do Hamilton, que a Cibele vai colocar lá no meu canal do YouTube. E outra novidade que eu tenho para vocês é que nós mandamos fazer o livro do Hamilton em PDF, o livro Parkinson, Aprendizado e Superação, que o Hamilton escreveu, que é um livro não é só para quem tem Parkinson, não é só para quem tem família de pessoas com Parkinson, é um livro que foi escrito com muito amor pelo Hamilton, com muito bom humor, então você vai rir muito, né? Porque ele escreve, às vezes, de assuntos que não são tão fáceis de falar, mas ele escreve de uma forma bem gostosa e bem tranquila. E nós vamos disponibilizar o PDF desse livro lá no site do Hamilton, hamiltonjadon.com. Pois é, Regina, é sim. A labirintite, o que foi que aconteceu algumas semanas atrás, um tempo atrás, que tirou o seu equilíbrio, que te tirou do seu centro, que você achou que não ia conseguir ficar em pé. Então, quando você passou por essa situação, foi aí que criou a labirintite. E aí a labirintite vem fisicamente, ela aparece quando você começa a controlar essa situação de novo. Quando você começa a entrar no eixo de novo, aí o seu organismo começa a curar aquilo que ele já estava fazendo
E agora, esse processo da labirintite em si que você está é o processo de cura desse momento que você passou. Então, olhe como uma coisa boa. Agora, a labirintite é horrível, né? Para você passar por esse processo de autocura do seu corpo. Com menos sintomas, tem remédios, né? Tem remédios, você não pode abaixar rápido, não pode levantar rápido, tá bom? Mas começa assim no emocional e tem a ver com esse sentimento de perda de equilíbrio com alguma coisa que aconteceu. A Jana está falando que tem um livro, O Poder em Suas Palavras. Há um Poder em Suas Palavras. Dom Gossetti. Eu não conheço, né? Mas tem vários livros que falam sobre isso, tem várias, se vocês procurarem no YouTube, tem bastante coisa. Agora, o que eu conheço e o que eu indico seria essa palestra que o Hamilton deu, que nós vamos colocar lá, porque daí eu conheço a fonte, né? Então, não posso indicar um livro o qual eu não li e não sei nada a respeito. Eu só indico aquilo que eu conheço. Mas a Giana já leu, então tá indicando aí se vocês quiserem seguir o conselho dela. Então a Cibele está falando das moléculas de água, né? Então, como tem mais 10 minutos aqui de live, eu vou falar sobre isso também para vocês. Procurem na internet, no Google, quem ainda nunca ouviu falar, sobre cristais de água do Masaru Emoto. Né? Cristais de água do Masaru Emoto. A Cibele escreveu aí. E ele fez experiências que provam sobre essa coisa que eu falei para vocês da frequência, da sintonia. Tem exercícios, por exemplo, se você colocar na internet, também tem uns videozinhos. Eu vou ver se eu acho um para postar. Mas eu não consigo postar no meu canal do YouTube. Se eu pegar ele se eu pegar ele no YouTube, eu não consigo postar ele no Instagram. Eu acho que eu consigo postar ele no Facebook. Mas você pega, por exemplo, faz arroz, faz um tanto de arroz lá, um pouquinho. Separa em 2 potinhos. Para um deles, você fala: eu te odeio, você é feio, você é ruim. Para o outro, você fala: eu te adoro, eu tenho amor por você, você é maravilhoso. E você faz isso, né? Você coloca lá uma etiquetinha, né? O ruim e o bom, para você fazer isso certinho. E depois de 15 dias, esse arroz que você xingou, né? Olha o poder da palavra. Ele apodrece. E o outro, ele não estraga, mesmo se ele estiver fora da geladeira. E ele fica até perfumado. Então, com a sua palavra, você transformou o arroz. Aí você imagina o que é que acontece com nós, seres vivos, né? Porque em tudo tem água. Então, no nosso corpo tem 70% é água. Então, se a gente consegue estragar o arroz, a gente consegue estragar uma pessoa. E se a gente consegue melhorar um arroz, a gente consegue melhorar uma pessoa. Né? Então, existem várias experiências com planta. Se você pegar 2 plantinhas, judiação, tem um videozinho de um menininho que ele pega 2 plantinhas, né? E ele faz essa experiência. Uma ele xinga, 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 e a outra ele fala que ama, tal. Aquele fala que ama, fica linda. E aí, quando ele volta para o vídeo para mostrar a experiência dele, ele volta chorando, porque aquela planta que ele xingou morreu. E aí ele sente, olha o coração de uma criança, né? Ele sente dentro dele, ele sabe que foi ele que matou aquela planta com as palavras dele. Então são experiências muito simples, mas que mostram a verdade, né? Então, se a gente consegue matar uma planta, ou se a gente consegue deixar um arroz bom por mais tempo, ou por outro lado estragar, olha o poder das nossas palavras, o poder do nosso pensamento. Então, fica a dica para vocês olharem para isso, né? E os cristais de água também. Masaru Emoto pegou água destilada, que é água na sua forma mais simples, congelou, fez lâminas com fez lâminas, ele congelou a água e fez lâminas.
Essas lâminas ele pôs no microscópio e fotografou. Então forma uma figura. E aí ele pegava essa água destilada, né, eram todas iguais, e ele começa a emanar amor para uma, raiva para outra. Uma ele põe para ouvir Beethoven, Bach, outra dessas moléculas de água ele coloca para ouvir rock pauleira. E aí ele vai fotografando e é impressionante. Você vê as fotos, né, viram cristais quando a energia é boa. E quando a energia é ruim, nossa, parece uma coisa, uma sujeira, um negócio horroroso. Então, isso acontece também dentro de nós, né? Quais são as frequências que nós estamos nos conectando, do que é que a gente está se alimentando, né? Quais são as frequências que nós estamos nos alimentando? O que é que nós estamos levando para a nossa vida? E aí, quando mais pessoas, né? Por isso que eu faço essas lives, por isso que a gente aplica Reiki à distância. Quanto mais pessoas tiverem consciência, estiverem vibrando no amor, vibrando nessa sintonia mais alta, melhor vai ficar para viver nesse planeta, né? A gente vai elevando a energia do nosso planeta. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre esse nosso poder criador, trazer isso para as nossas mãos, né? Trazer isso consciente para as nossas mãos e por vocês para refletirem sobre isso, né? Essas lives são para isso, para vocês irem refletindo sobre os assuntos que eu vou trazendo aqui. Esses assuntos todos são assuntos que a gente fala nos cursos de Reiki. E nos cursos a gente fala de acordo com a energia do grupo. Então é muito assunto, né? Então, naquele grupo, eu vou percebendo qual é a energia que está dominante naquele grupo e aí eu vou escolhendo assuntos para falar ali. Então, eu vou derrubar essa live, vou entrar de novo. Nós estamos com 25 pessoas ao vivo. Espero que vocês, 25, voltem para a gente fazer a aplicação de Reiki.